Fala aí, galera do bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Mente Binária. Já tem tempo que eu não faço um vídeo assim, gravando presencialmente, né? Quer dizer, não tô aí, mas enfim, estamos aí, né? Digitalmente, sobre algum assunto, porque a gente está ocupado com muitos projetos, muitas coisas acontecendo, muito trabalho também, né? Dentro e fora, óbvio, da Mente Binária. Mas eu queria falar hoje especificamente de uma coisa que me deixou muito feliz, que foi acompanhar os times brasileiros unidos, né, num só time, jogando a qualificação do, do CTF da DEFCON de 2025. Né? Eu tive o privilégio de acompanhar esses times jogando juntos. Caso vocês não estejam cientes do que rolou, foi o seguinte, né? A DEFCON tem um CTF, que vai rolar esse ano, em 2025, quando a DEFCON acontecer, e ela rola umas etapas qualificatórias, né, para poder... É basicamente um CTF que os vencedores, e aí tem vencedores de outros CTFs também vão jogar o CTF da DEFCON e tal, que é tido como um dos mais difíceis, né? E a própria DEFCON faz também um CTF que vai qualificar para jogar, como se fosse um final, né? Para jogar o Capture the Flag, né? O CTF da DEFCON no evento em si. E aí, pelo que eu entendi, é comum os times dos países se juntarem e fazerem um super time, né? Algo parecido com o que rola no mundo do rock and roll, né? Quando eles fazem aquele super grupo, que é quando pegam-se membros de bandas famosas, ou seja, uma galera que toca bem, canta bem, né? Enfim, faz a sua execução muito bem, e, e eles e elas se juntam em supergrupos que é para fazer um projeto, para fazer uma banda. Às vezes uma coisa continua, né? Não necessariamente precisam sair da banda anterior. Às vezes saem, às vezes não. Então os exemplos clássicos aí incluem Audioslave, por exemplo, né, que pegou ex-membros de Rage Against the Machine e Soundgarden, né, o Chris Cornell. Por exemplo, para quem acompanha rock and roll, né? Quem não acompanha, estou falando talvez grego. Velvet Revolver também, né? Foi gente do Guns N' Roses e do Stone Temple Pilots. TMG, Taki Matsumoto Group, pegou Taki Matsumoto, um guitarrista famoso japonês, né, com mais pessoas e fizeram esse TMG. Enfim, é um super grupo, né? E foi isso que foi feito aqui no Brasil nos dias 12 e 13 de abril de 2025. E vários grupos de CTF, né, que já jogam. Eu tenho a lista aqui: Boitatec, Elt, Ganesh, Pombo, Gris, Gelos e Rocksec. E talvez algumas pessoas a mais ali se uniram num super grupo que foi batizado de Pão de Queijo, aliás, um belo nome, né, para jogar as qualificações da DEFCON. E eu fui lá. Né, isso aconteceu na Flipside, né, ela ofereceu espaço para a galera jogar. Não só o espaço, né, mas também a infraestrutura e tal, comida, bebida, foi bem legal da parte deles. E o Anderson da Flipside me chamou, né, falou assim: pô, passa lá e tal. Falei: não, eu vou, mas não vou dar uma passada, eu vou ficar o dia inteiro, né? E eu fiquei os 2 dias quase que inteiros, olhando os desafios, tentando jogar também, enfim, tentando dar alguma ajuda. Foi bem difícil, confesso para vocês que as minhas impressões, né, sobre esse jogo, esse CTF. Bom, primeiro eu não tinha jogado CTF antes, a Vera, né, para valer. Eu já tinha olhado alguns desafios em algumas coisas e tal. Estou um pouco acostumado com Crack Me, né, questão de engenharia reversa. Já joguei um pouquinho do Flare também, que é um específico para engenharia reversa. Mas esses CTFs gerais, assim, né, eu não tinha jogado. Eu fiquei impressionado com duas coisas. O nível de dificuldade dos desafios. Eu considero, né, muito difíceis. Achei um nível muito alto. Posso estar falando besteira para quem está acostumado a jogar, mas para mim foi uma coisa. Falei: caraca, eu sozinho não pontuaria absolutamente nada.
E o segundo ponto que me impressionou foi a habilidade das pessoas envolvidas desses times, né? O time chegou na posição, vou mostrar para vocês, ó. O time terminou em 17 de 195 times que estavam jogando mundialmente, né? Times aí espalhados por todo esse planeta, talvez por outros planetas, não sei, mas jogando esse CTF. Então, de 195, a gente pode dizer que o Brasil ficou em 17º. E tem chances, né? Eu não sei como é que tá as etapas de se vai qualificar ou não, né? Tem algumas coisas que rolam antes e tal. Em teoria seriam os top 15, mas tem também alguns outros times que se qualificam porque também jogaram outro CTF, então talvez dê para o Brasil, para o Pão de Queijo, jogar o CTF da DEF. Eu ainda não sei, provavelmente quando você assistir esse vídeo, talvez você já saiba, comenta aí. Se não der, foi muito legal já, né, acompanhar essa colocação. Parabéns mesmo a todo mundo que jogou e todo mundo que apoiou, né, essa causa aí. Foi muito bonito ver, assim, em termos de qualificação técnica, é, sabe, entrosamento entre as pessoas, um ajudar o outro ali. Foi um negócio assim, ó, lindo de ver e impressionante. Impressionante a galera matando os desafios super difíceis de Pawning, né, de cripto e tal. E a galera largando o aço mesmo, assim. Foi impressionante ver isso. Assim, eu fiquei muito feliz de estar rodeado de pessoas extremamente inteligentes e dedicadas, e eu fiquei ali aprendendo, acompanhando, olhando e gostando muito do que eu estava vendo. Assim. Foi um final de semana muito feliz, de verdade. Então, parabéns Pão de Queijo, parabéns Boitatec, Elt, Ganesh, Pombo, Gris, Gelos, Rocksec, e quem estava lá, Flipside também, que abriu o espaço, né, e a infra para a galera jogar. Um baita trabalho, um show. E se der para qualificar, maravilhoso, entendeu? Porque se não der, a Defcon vai perder jogadores aí de extrema qualidade que poderiam estar lá. Então, foi realmente maravilhoso. Assim, eu queria deixar aqui, fazer esse vídeo, deixar essa homenagem ao Pão de Queijo e todo mundo que jogou, porque foi uma das coisas mais bonitas, tecnicamente falando, que eu já vi acontecer nos últimos anos. E também, aí já jogando mais para um lado pessoal, isso me levantou um alerta, que é um alerta que eu gostaria de falar aqui com vocês também, que é o seguinte, é um alerta do comodismo, entendeu? Eu estou, por exemplo, há 11 anos fazendo a mesma coisa, mais ou menos, né? Lido com ameaças diferentes, faço engenharia reversa, enfim, fico entendendo os ataques e tal. Mas muita coisa eu, eu, eu não sei, essa é a verdade. Coisas mais atuais, eu vi lá a galera usando o Palm DBG, eu nunca usei, entendeu? Eu uso o Palm GDB, né? Eu uso o GDB purão até hoje, né? Às vezes com o Jeff, né? Eu usava o PEDA, depois passei a usar o Jeff. E eu vi lá uma série de ferramentas, um monte de coisa, a galera usando várias técnicas lá que eu não fazia ideia que existiam, fora a dificuldade dos desafios em si, né, envolvendo bases assim matemáticas, né, no de cripto. Tinha um lá que tinha que desenhar umas funções, umas coisas assim, que são bases da computação, que para essa galera que estava jogando, acho que estava muito mais frescas, né? Porque, enfim, vários desses times aí são de universidades e tal, a galera jogando, tá estudando ciência da computação, provavelmente nos últimos anos, e bases assim que eu simplesmente já não tive muito, né? E hoje em dia não lembro de nada, né? E 90% eu não sei, os 10% eu não lembro. É basicamente isso. Então, me ligou um alerta sobre estudar mais. E aí fica o convite, né, para profissionais que já estão estabelecidos no mercado, como eu me considero já estou há mais de uma década nesse mercado da área de segurança, assim, de estudar mesmo, entendeu? De repente com CTF, de repente jogando, de repente. Se você for ainda, né, da área de meter a mão ali
nesse tipo de coisa, de bit byte, de programação. Talvez você esteja numa área mais gerencial e aí realmente não precisa, aí beleza. Aí você tem outros assuntos para estudar. Mas se você é da área mais técnica, né, como eu, para mim levantou um alerta do tipo assim, ó, tô muito atrás, né? Não que eu vá me preparar para jogar CTF, né? No meu momento profissional, não é bem esse o meu objetivo. Mas se atualizar é realmente importante. Até porque, por exemplo, eu fui mais nos desafios de engenharia reversa, né? É que esses desafios eles não estavam organizados em categoria, não sei se é um padrão do CTF, mas você começa o desafio para depois você ver se é de exploração, né, que eles chamam de Pwning, ou se é de cripto e tal. E vários deles envolvem engenharia reversa em algum nível. Então eu conseguia, por exemplo, dar uma ajuda tem esse recurso aqui do AIDA Pro, esse recurso aqui do GDB que dá para usar e tal. Mas para resolver o desafio inteiro, precisava de outros conhecimentos. E tinham alguns, né, que eu acho que era de engenharia reversa mesmo, né, eu dediquei bastante tempo lá junto com outros jogadores um desafio chamado NFunks, que a gente não conseguiu avançar. Foi um dos desafios que o Pão de Queijo não matou, por exemplo. Eu fiquei várias horas nele e não consegui andar. Usava MinGW e tal, enfim, eu estava um pouco perdido, mas eu pretendo até no futuro tentar fazer um write-up dele, por mais que eu não tenha resolvido na hora, que foi a hora que contou, mas ainda assim eu achei bem difícil, né? Então, independente eu sei que CTF tem uma outra mecânica, né, eu acho mais difícil que malware, porque malware vai direto ao ponto, né? A main do malware já tem o código malicioso na maioria dos casos. Já CTF, a galera sabe que você vai fazer engenharia reversa e faz uma série de coisas para dificultar, né? Esse NFunks era um binário, por exemplo, de quase 4 gigas. E aí tinha que ver o que tinha, o que valia, o que não era, enfim. Mas é isso, né? São algumas lições que eu tirei desse evento. A capacidade técnica, né, desses estudantes brasileiros, uma coisa maravilhosa. Não só estudantes, tá, gente? Tinha gente ali que já tinha terminado os estudos também, mas enfim. Eu acho que essa área todo mundo é estudante, né? O entrosamento entre eles, né, a capacidade técnica mesmo, a capacidade de jogar junto, achei isso incrível, incrível. A dificuldade do CTF, realmente achei um nível muito brutal, né? Inclusive tem um post aqui, ó, do Dixon, que jogou, né, o CTF, ele chamou lá os desafios de brutalmente difíceis. Né? Aproximadamente 20 desafios foram resolvidos, 20 desafios brutalmente difíceis, e isso rendeu a melhor qualificação de um time brasileiro nas qualificações da DEFCON, de todos os tempos. Então, parabéns mesmo. E por fim, esse lembrete do alerta, né? Do alerta para quem está aí acomodado, já trabalhando na área e tal. Não fique para trás como eu, corra atrás, porque levantou um alerta de estudo aqui. Eu voltei para casa querendo pegar os livros, cair dentro, olhar os write-ups, olhar as fontes, né, dos desafios e poder entender e trabalhar e me preparar, pelo menos resolver com as respostas, entendeu? Para ficar mais afiado, né? Exige muito mentalmente, cansa mentalmente, mas é um baita treino, acho que para tudo, né, em termos de computação. Então, mais uma vez, parabéns, foi um prazer acompanhar esse time. Só para deixar claro, eu não joguei, tá, gente, em nenhum time assim, porque eu não tenho essa moral, na real. Eu não tenho essa capacidade técnica para pertencer a um desses times. Mas eu fiquei acompanhando, né, e tentando ajudar. E isso já me fez muito feliz. Então, muito obrigado, Pão de Queijo, por me receberem. Espero mesmo que aconteça, né, a qualificação para a DEFCON e que vocês deem um show lá. Beleza? Era esse o recado de hoje. Um grande abraço a todos e todas. Comentem aí o que vocês acham, se vocês curtem CTF, se jogam, se vão jogar. E acompanhem essa galera, que essa galera é boa, hein? Valeu. Tchau.